nessa manhã maravilhosa, porque nos encontramos aqui para estudarmos mais uma lição, dessa feita, pela primeira vez, através dessa live, em respeito ao decreto aí por conta dessa pandemia. Nós vamos estar transmitindo essa lição aqui da casa do nosso irmão Léo, nosso querido e amado irmão Léo, para que todos possam ser abençoados e enriquecidos por esse conhecimento maravilhoso da palavra de Deus. Antes de mais nada, nós gostaríamos de fazer uma oração, e você que está acompanhando também, Deus possa lhe abençoar e lhe fazer prosperar em tudo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, vamos dar início a esta aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez, nessa live, ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical, em cumprimento ao decreto com respeito à pandemia. Pela primeira vez, a nossa escola bíblica vai ser transmitida aqui, através dessa live, na casa aqui do nosso irmão Léo, nosso irmão Leonardo. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus venha abençoar a todos no nome do Senhor Jesus. E quero convidar uma oração para darmos início, Já quero aqui pedir para os irmãos que puderem compartilhar, mandar aí o link, e convidar outras pessoas a estarem também participando dessa aula, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos te render graças por mais um privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua santa e bendita presença, Senhor, e hoje aqui na casa do teu servo, nosso irmão Léo, para realizarmos essa transmissão e esta aula, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Pai, peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus servos, cada um que está a acompanhar, Senhor, através dessa transmissão, através do Facebook, através das redes sociais. Pai santo e amado, nos ajuda, nos concede a tua graça, que o teu Santo Espírito esteja nos dirigindo, Pai, nos inspirando a falar tudo quanto é necessário para o crescimento e o enriquecimento espiritual dos teus servos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, nos ajuda, é o que nós te pedimos, Senhor, porque necessitamos do Senhor em nossa vida, nos dirigindo, nos governando, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, estamos chegando ao final de mais um trimestre. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 12. E toda essa lição, toda essa revista da Escola Bíblica Dominical tem contribuído muito para o nosso enriquecimento
espiritual, para o nosso crescimento no conhecimento. E com relação ao tema, né, central da lição, o verdadeiro pentecostalismo, e tudo que nós já vimos, né, já estudamos no decorrer de todo o trimestre, tem sido de grande valor, né, para a nossa vida. A lição de número 12, hoje do dia 21 de março de 2011, tem como tema a urgência do discipulado, né? É interessante que cada lição, ela uma após outra, né, vem aprofundando o assunto, e chegamos aqui a mais um tema, mais um assunto que está com certeza diretamente ligado, né, entrelaçado ao verdadeiro pentecostalismo, porque a lição passada falou do compromisso que a igreja tem, né, que a igreja deve ter e manter com o evangelismo, o ganhar almas. Sem evangelismo, sem a pregação do evangelho, não tem convenção de almas, né? Não conseguiremos ganhar almas se não evangelizarmos. E esta lição, ela dá uma certa continuidade à lição passada, que é o discipulado. Irmãos, e nessa lição nós vamos compreender, né, o valor e a importância do discipulado, quão é urgente, quão é necessário a Igreja de Cristo trabalhar, né, nessa área do discipulado. Por que devemos trabalhar, por que devemos realizar este trabalho, né, atuar nessa área da obra de Deus, que é o discipulado. O textuário da nossa lição, então estamos, né, numa live, né, algumas coisas, né, da nossa liturgia comum nós não vamos precisar fazer, como, por exemplo, cantar hino da harpa, né, e outras coisas mais. Então nós vamos já aqui para o textuário, né, aconteceu um acidente de percurso aqui. Tem que ser eu, né, irmãos? Eu sempre que eu vou ministrar, eu procuro logo tirar de perto do meu alcance objetos que eu possa derrubar, né? E foi o que aconteceu aqui. Vou tentar gesticular o menos possível, como já aconteceu aqui um acidente, eu vou ter mais cuidado agora, né? Bati a mão no microfonezinho aqui, nesse que Léo colocou aqui agora, ele acabou caindo lá. Mas vamos lá, irmãos, graças a Deus. Irmãos, qualquer dificuldade dos irmãos aí na live, pode ir colocando aí, que o nosso irmão Léo vai procurar melhorar, né? Que o nosso propósito aqui, nosso objetivo é que você seja alcançado da melhor forma possível. Glória a Deus. O textuário da nossa lição diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então veja que o Senhor Jesus já tinha, né, como uma grande necessidade o ensino, o discipulado. Então Jesus veio, convocou 12 homens para lhe auxiliarem, né, a princípio para aprenderem com Jesus, e depois esses 12 dariam continuidade ao projeto, né, evangelístico do Senhor Jesus, e esses 12 discípulos, por sua vez, fariam outros discípulos, que fariam outros discípulos, que fariam outros discípulos. Então, a obra do discipulado, né, nós já podemos destacar aqui, frisar aqui, que é uma obra de continuidade, né, que nós nos tornamos discípulos para fazer, né, para formar outros discípulos. Então nós nos tornamos discípulos através de outros discípulos, que por sua vez foram discipulados por outros discípulos, e assim sucessivamente. Claro que a partir do momento que eu estou sendo discipulado por alguém, esse alguém que está me discipulando, ele é o meu mestre, né, nessa área do ensino. Então Jesus, ele
já viu a grande necessidade, já tinha, né, já via a grande necessidade do discipulado, que colocou isso como uma ordenança também, né, como um imperativo. E nós vamos ver no decorrer da lição que é um imperativo, né, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, mais na frente nós vamos comentar melhor sobre a questão do discipulado do evangelismo, o propósito, né, e o objetivo de cada um deles. A verdade prática diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre. Na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, aqui na verdade prática, o comentarista já coloca como propósito, né, como objetivo do discipulado, auxiliar, ajudar o novo convertido, né, a formar o seu caráter, né, dentro dos princípios básicos da palavra de Deus. Porque quando a pessoa se converte, né, aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, espiritualmente ele vem como uma criança com seu caráter, né, seu caráter em formação. Então precisa ser incluído ali, né, colocado ali dentro dele algumas coisas novas, né, para que a sua vida seja mudada, verdadeiramente transformada através do discipulado. Pois bem, irmãos, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe. Mais uma vez eu reforço aí, os irmãos compartilhem, EAD Valadares setor 4. Compartilhe aí para que outras pessoas também participem. Não fique de fora dessa lição, não fique de fora dessa aula aqui, que é muito importante. Porque você está nos acompanhando, você é, né, na verdade, um mestre, você pode fazer discípulos, no nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em dois textos. Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20, e Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Então, dois textos distintos, Mateus e Atos. Mateus 28, 16 ao 20, e Atos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Então, você que não está de posse da lição, localize aí na sua Bíblia e vamos participar desta leitura bíblica em classe. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo de número 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Está escrito assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui também fazer mais uma oração, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Então, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado e santo, mais uma vez elevamos a nossa voz ao Senhor para te agradecer por esta palavra que nos foi dada, Senhor, através desta lição, para meditarmos e adquirirmos o conhecimento e extrairmos aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a todos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que teu Santo Espírito nos conceda aquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a urgência do discipulado. Toda igreja, né, ela tem a sua maneira, né, o seu próprio método. Né? Algumas denominações, todas as denominações têm o seu próprio método de evangelismo. E o nosso método de evangelismo, né, são duas formas que temos de evangelizar. Nós evangelizamos de casa em casa, né, através dos folhetos, dos panfletos, como também nós evangelizamos por meio dos cultos, né, ao ar livre, em praças, né, nas ruas. E assim a Igreja de Cristo, né, a nossa denominação, a Igreja de Cristo é toda, independentemente de denominação, mas assim a nossa denominação, né, tem crescido no decorrer dos anos, né? E Deus tem abençoado muito a sua igreja através desse trabalho, através das nossas vidas, das vidas daqueles que se dispõem a levarem, né, as boas novas de salvação para todo aquele que crer. Vamos aqui, irmãos, para a nossa introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Então veja que, já aqui nessa primeira parte aqui, né, que nós falamos, o discipulado ele acompanha, né, a pregação do Evangelho. O discipulado é uma continuidade da pregação do Evangelho. Então, como funciona isso? Nós evangelizamos uma pessoa, pregamos a palavra de Deus para essa pessoa e o Espírito Santo atua na convenção, né? Convencendo aquela pessoa da sua necessidade de se arrepender e de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a partir daí vai dar início agora um trabalho de consolidar, né? de aprofundar um pouquinho mais, né? Através do ensino da palavra de Deus, aquilo que é necessário através das doutrinas bíblicas para que esta pessoa vá se firmando na fé, se fortalecendo na fé. Então o discipulado, né, ele acompanha a pregação do Evangelho, porque a gente não pode ganhar uma vida para Jesus e deixar ela jogada, né? Porque os trabalhos em si que vão acontecendo, os cultos em si que vão acontecendo, muitas vezes a pessoa vem e ela não tem, né, uma maturidade, não tem uma capacidade, muitas vezes, de absorver, né, o que às vezes nos cultos está sendo transmitido, né? E para complicar ainda mais, às vezes vem aquelas pessoas que metem o grego, o hebraico e tal, e a pessoa não entende nada. Não que eu seja contra isso, irmão, de forma nenhuma. Eu sou totalmente a favor disso, eu estudo, eu procuro também aprofundar meus conhecimentos, busco muitas vezes nos originais e tal. Mas é necessário para esse novo crente, novo convertido, uma outra forma dele compreender melhor as verdades bíblicas, e isso só é possível através do discipulado. Então nós
evangelizamos e damos continuidade à evangelização à pessoa que veio, né, que aceitou Jesus através do discipulado. A forma que a igreja local, continuando aqui, quase não sai, continuando aqui na introdução, fala assim, ó, a forma que a igreja local o desenvolverá o quê? O discipulado vai somar, né? Somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Eu até sublinhei aqui essa parte aqui, né, que é a última parte da introdução. A forma que a igreja local desenvolverá o que? O discipulado vai somar, né, somará na formação, contribuirá na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então nós precisamos ter muita atenção com isso aqui, né? Por quê? Porque aquilo que vai ser passado, né, através do discipulado para esse novo crente que está com o seu caráter sendo moldado pela palavra de Deus, ele vai carregar para a vida toda, né? Ele vai levar para geralmente, né, é para uma vida toda. Então é muito cuidado, atenção com isso aqui, porque eu posso estar contribuindo para o bem, mas também eu posso estar contribuindo para o mal. Então, claro que não nós não nos enquadramos, né, nessa parte aqui de contribuir para o mal. Por quê? Porque, para a glória de Deus, né, a nossa instituição, a nossa igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, né, naquilo que Cristo passou para os apóstolos, naquilo que os apóstolos passaram, né, adiante e que chegou até nós. Então, por que pode contribuir para o bem e para o mal? Porque infelizmente tem igrejas por aí, instituições por aí, tem denominações por aí que o ensino é totalmente distorcido da verdade, né? Então, nós precisamos, né, urgente, dar uma atenção a esse trabalho que é o discipulado. Porque, irmãos, tem coisa melhor. Eu fico, às vezes, analisando assim a minha trajetória, né? Eu louvo a Deus. Sempre tive meus altos e baixos, mas dentro de um contexto de servir, né? De estar ali na casa de Deus, buscando. Os irmãos que me conhecem há muito tempo sabem disso. E depois que nós passamos também a fazer parte do ministério, eu fico feliz em ver a nossa contribuição para o trabalho do Senhor, para a obra de Deus. E não tem coisa mais gratificante, não tem coisa que assim que nos deixe mais realizado, particularmente falando, que me deixe mais realizado, né, nesse contexto aqui, de ver uma pessoa que veio lá do mundo, né, e você orientou, você ensinou, você discipulou essa pessoa e hoje essa pessoa, né, já está fazendo o trabalho, já está discipulando outras pessoas, né, e isso, assim, eu acredito que seja, muitas vezes quando eu me lembro disso, quando eu medito sobre isso, eu vejo isso como o Espírito Santo nos trazendo um conforto, né, nos trazendo assim um regozijo para a nossa alma, irmãos, porque nós contribuímos na formação do caráter cristão dessas pessoas. Então você que evangeliza, você que de certa forma ensina, você que muitas vezes é abordado no seu trabalho, na sua escola, por pessoas que sabem, né, da sua conduta, conhecem você, sabe que você é servo de Deus, e aí lhe aborda fazendo perguntas, querendo tirar alguma dúvida, né? Ali é sede da palavra, ali é sede de conhecer mais, né, sobre Deus, e ali você vai discipulando aquela pessoa e de repente o Espírito Santo faz uma obra na vida daquela pessoa, essa pessoa é transformada, é liberta e daqui a pouco está também ensinando. Não tem coisa mais realizadora, né, mais gratificante do que isso. Nada, não, irmãos, aplausos, não, nada disso. Ganhar almas para o reino de Deus, trazer vidas para os pés do Senhor Jesus. Então, nós precisamos dar muita atenção a isso aí. Então, por isso que
que também há uma grande, tem que haver também uma grande preocupação, né, de saber ou de ver quem vai ser o discipulador, né? Porque para ser um discipulador, irmãos, para discipular os novos crentes, não pode ser qualquer um. Eu me lembro de Atos 6, né, irmãos? Quando houve aquela questão dos presbíteros servindo às mesas e levantou-se a questão que eles não podiam deixar a palavra, os irmãos conhecem muito bem esse texto, e aí foram escolher diáconos para esse serviço, para servir às mesas, né, para atender, fazer o trabalho social da igreja. E aí, irmãos, para esse trabalho, tinha que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, irmãos. Para qualquer âmbito da obra, para qualquer setor, para qualquer área da obra de Deus. Mas, principalmente, irmãos, para ensinar, né? Não pode chegar a trazer qualquer um e jogar lá para ensinar, né? Porque aquilo que vai ser ensinado, como está nos dizendo aqui o comentarista, vai somar, vai contribuir para o crescimento, na formação do caráter, para o bem ou para o mal. E como nós queremos que essas pessoas estejam, naquele grande dia, diante do Senhor Jesus, participando conosco, da bodas do Cordeiro, então nós temos que ensinar, nós temos que preparar essas pessoas para também esse grande dia. O primeiro tópico da nossa lição, irmãos, nós passamos aqui esse tempinho na introdução porque eu achei muito pertinente essa colocação do comentarista. Mas vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição é: o que é o discipulado? É um termo muito fácil de se conceituar, de se explicar, de se falar. Eu acho que qualquer pessoa sabe, a partir do momento que já tem um certo conhecimento, sabe o que é, discipulado. Mas aqui diz assim: o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isto vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, qualquer setor em que uma pessoa, qualquer área, secular ou na obra de Deus, em que uma pessoa ensina a outra pessoa, quem está ensinando é o mestre, quem está sendo ensinado é o discípulo. Por quê? Porque quem ensina, no mínimo, vai desejar que aquilo que está sendo ensinado seja colocado em prática, seja copiado, seja imitado. Primeiro ponto: o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. O termo se aplica aos evangelhos, mas o ato, ou a prática assim, de discipular, de ser discípulo e ser mestre, isso vem já desde do Antigo Testamento. Os irmãos conhecem muito bem, os profetas, a maioria deles sempre tinha um rapaz, sempre tinha um seguidor, sempre tinha um discípulo. Por exemplo, Elias chamou Eliseu para ser seu discípulo. Por sua vez, Eliseu chamou Geazi para segui-lo. Samuel tinha escolas em que ele ministrava, nessas escolas ensinava os outros discípulos, e Eliseu também, como a Bíblia fala, e ali havia uma formação dos profetas para exercerem esse ofício. Mas o termo mais assim aprofundado, mais explícito, está nos evangelhos e se aplica a todos aqueles que estavam seguindo a Cristo. Como Mateus capítulo 5, versículo 1, e João capítulo 2, versículo 12, vai falar sobre a questão de Jesus e os seus discípulos. Então vamos ver aqui Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1. Eu não vou, irmãos, estar lendo todas as referências, mas eu vou estar citando todas as referências.
porque senão nós vamos tomar muito tempo. E eu falo muito e eu quero aproveitar o máximo do conteúdo em si, né, da lição. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, Jesus convocou, esses homens, 12 homens, para ensinar a esses homens tudo que era necessário para que eles assim dessem continuidade ao trabalho de fazer discípulos. Disso segue o discipulado, que é ensino para ser seguidor de Cristo. No contexto bíblico, discipulado quer dizer isso aí, que é o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, todo o contexto, todo o conceito, irmãos, bíblico, todo o ensino bíblico, e aí tem que ser um ensino bíblico o mais básico possível, para que haja uma melhor compreensão, uma facilidade na compreensão, no entendimento desses novos convertidos. Porque os irmãos sabem muito bem que não dá para trazer qualquer tipo de ensino. Eu pensei que essas interrupções só acontecia na igreja, lá quando os carros passavam, mas aqui também carrinho de som passando aí, fazendo os anúncios. Então, não dá para passar todo tipo de assunto, qualquer tipo de assunto, para o novo convertido, irmãos? Então, tem que ser um ensino bíblico básico, mas claro, priorizando as principais doutrinas da nossa fé, mas de uma forma simples, para que haja uma melhor compreensão, para que ele venha se desenvolver espiritualmente. Então, é como uma criança que está crescendo, e há um todo cuidado. Eu tenho um filho pequeno em casa, ele não está andando ainda, mas já fica em pezinho, já se apoia nas coisas. Então, a gente tem uma atenção, todo um cuidado para que ele não venha se machucar, E aí tem o andar já, que a gente coloca, ele já começa a dar os passinhos. Espiritualmente é mais ou menos assim, irmãos, que funciona, que acontece na caminhada cristã. Então, o novo convertido, ele é como um bebê que está começando, está tentando dar os seus primeiros passos. E aí tem que ter o máximo de cuidado. Então, como nós falamos lá no início, a nossa contribuição tem que ser para o bem e não para o mal dessa pessoa. E aí vem os ensinos, bíblicos básicos para ele desenvolver-se espiritualmente. E aqui mais na frente, diz assim: trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Então a Bíblia, irmãos, o maravilhoso é isso. Nós vamos ver mais na frente sobre o tripé, no segundo tópico, sobre o tripé do discipulado, mas eu já quero aqui adiantar o seguinte: a Bíblia é extraordinária, irmãos. Não existe nenhum outro livro na Terra tão completo quanto a Bíblia Sagrada, E a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é parcialmente inspirada, ela é plenamente inspirada, irmãos, porque é o único livro que consegue atingir todas as áreas da nossa vida. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, quando o novo convertido vem de lá, irmãos, ele vem com alguns costumes, ele vem com alguns vícios, com algumas práticas que precisam ser melhoradas ou tiradas, ou até tiradas. E isso só vai ser possível através do ensino, do discipulado, através da palavra de Deus. Então, a área emocional, espiritual e social, elas devem ser atingidas através da palavra de Deus, e isso só vai ser possível se for através do discipulado. E aí
discipulado, né, o ministério do ensino, ele ocupa um espaço relevante, importante, né, no cristianismo. Por quê? Porque eu só estou onde eu estou porque eu fui ensinado. Você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, só tem essa solidez, né? Só tem essa firmeza hoje. Por quê? Porque teve alguém que Deus se utilizou para lhe ensinar, para lhe mostrar as verdades bíblicas, né? Então, e a cada dia nós vamos nos aperfeiçoando. Ainda não alcançamos a perfeição, né? Porque os dons ministeriais e espirituais, né, a Bíblia vai dizer que é para o aperfeiçoamento dos santos. Então ainda não alcançamos a perfeição, mas através da palavra de Deus e através do que vamos aprendendo, porque a área do ensino-aprendizado é uma área que não se esgota, né? Eu sempre vou encontrar alguém que pode me ensinar, sempre vai ter alguém, tem alguém que pode me ensinar, né? E eu digo isso sem demagogia, irmãos, eu digo isso com toda a sinceridade, com toda a franqueza que há na minha alma. Eu me sento para ouvir qualquer um ensinar. Eu tenho a unção do presbitério, né? Mas isso não significa que um membro não pode me ensinar. Isso não significa, irmãos. Não. Se for colocado um auxiliar para me ensinar, eu vou sentar para ouvi-lo. Por quê? Porque a área do ensino-aprendizado é uma área que abrange, que é vasta e não se esgota, não se acaba. Então, sempre que converso, que estou aprendendo, irmãos, estou aprendendo. Pessoas que têm mais experiências, né? Talvez não exerçam o ministério, mas pode ter mais experiência de vida do que eu, pode ter mais intimidade com Deus do que eu, né? Pode ter mais comunhão com Deus, mais unção do que eu. Então, tudo isso contribui para que a gente possa estar aprendendo, né, irmãos? Então, não existe nada disso. Então, o ensino, ele ocupa um espaço relevante, né? O Ministério do Ensino do cristianismo. E é tanto que ele faz parte, né? O ensino, o ensinar, ele faz parte, né? Ele está na relação dos dons da graça, dos dons ministeriais, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 7. Ao que ensina, que haja dedicação. Então, aquele que ensina, esmere-se nisso, né? Se aperfeiçoe cada vez mais nisso. Busque cada vez mais, né, conhecimento para estar sempre ensinando. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o primeiro ponto, discípulo, do primeiro tópico. O segundo ponto, né, o segundo parágrafo do primeiro tópico é a grande comissão. E aqui está dizendo assim: é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Então, a grande comissão, né, a título só de informação, foi o nome dado à equipe que Jesus formou. E depois que Jesus viu que essa equipe estava pronta, que esses discípulos estavam preparados para levar mais adiante o ensino, Jesus os envia. Então, essa equipe recebeu o nome de a grande comissão. O verbo ensinar, né, em ensinai todas as nações, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ou também façam discípulo de todas as nações, como a nova tradução, né, a nova Almeida atualizada, é mateteu, que quer dizer fazer discípulo, discipular. Então, é o termo que se dá ao discípulo e discipular, mateteu. O discipulado não é opção. Agora aqui, irmãos, também eu destaquei aqui essa parte. O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Mateus 28, 20. Então, vale, irmãos, aqui um tempinho, ó,
o discipulado não foi uma opção que Jesus, olha, façam se quiser, se puder, façam, se tiver tempo, façam. Não. Jesus colocou o discipulado, o ensino, também como um imperativo que acompanha o primeiro imperativo, que é a pregação do evangelho. Ide, né, pregai a todas as nações, né, e fazer discípulos de todas as nações, né, e pregar o evangelho a toda criatura e ensinai todas as nações, né, e a exigência que o Senhor Jesus faz, né, para quem está ensinando é inculcar na mente da pessoa, fazer com que desça ao coração a importância daquilo que ele está aprendendo, ele guardar. Então um texto em 1 Coríntios, se não me foge a memória, ou 2 Coríntios, está em Coríntios, ou 1ª ou 2ª carta, não me lembro agora, mas veio aqui na mente, eu vou citar Paulo falando assim, né? Guardando, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o que é que Paulo está pedindo ali que os crentes em Corinto guardem em seus corações? Que o vaso de barro é quem? Nós somos vaso de barro. Então o que é que nós temos que guardar? A palavra de Deus, o que nós aprendemos. Agora, surge aqui, irmãos, uma questão, uma pergunta. Por que Jesus, né, ele frisou isso aqui, que deve ser ensinado aos novos crentes e também aos crentes de um modo geral, a guardar tudo que ele está aprendendo. Guardar, irmãos, traz um sentido de zelo, né? Traz assim né, o sentido, né, de cuidado, cara, você só guarda aquilo que é precioso, aquilo que é valioso para você, né? Então, guardar, irmãos, por que Jesus frisou isso aqui? Ó? Ensine também a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Por quê? Porque mais na frente, irmãos, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, né, o nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos precisar disso aqui. Porque ninguém pode guardar uma coisa e deixar ela guardada a vida toda, senão ele vai se defasar, irmãos, desculpa. Ele vai se desfazer ou vai ser esquecido, mas é guardar no sentido de que vai precisar usar mais na frente. Por isso que também Jesus envia o Espírito Santo. Nós vamos ver mais na frente Jesus falando, se não me foge a memória, é João 14, 26, que o Espírito Santo ele tanto viria para nos ensinar, como também viria para nos fazer lembrar. Então, na nossa batalha, né, irmãos, diária, na nossa guerra, que é contra a carne, contra o sangue, mas também a nossa guerra é contra também as heresias, né, também contra as seitas, contra tudo que é contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra a sua palavra, né, nossa guerra também é contra isso aí, contra os falsos ensinos. E aí se só combate falso ensino com o verdadeiro ensino. E só tem o verdadeiro ensino quem aprendeu verdadeiramente e assim sucessivamente. Então, nós guardamos para poder usarmos depois. Terceiro parágrafo do primeiro tópico. A educação cristã. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vai dizer que o povo, né, a igreja estava unânime, era unânime, né, e estavam, né, guardando a doutrina dos apóstolos, né, e assim por diante. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, né? Aqui, como eu acabei de citar, a referência a João, capítulo 14, versículo 26. Veja bem, irmãos, vou repetir aqui essa parte. Olha. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, perceba que a importância de transmitirmos para os demais aquilo que recebeu, o ensino que recebeu do Senhor. Eu, particularmente, vejo como que os apóstolos do Senhor Jesus, eles pegaram tudo aquilo que Jesus ensinou e transformou, como se, vamos botar assim, fazer uma analogia, e transformou tudo que Jesus ensinou
nenhum mega, né? Nenhum mega esboço doutrinário, para que eles fossem, né, e ensinassem da mesma forma, não mudasse nada, irmãos, não tirasse nem acrescentasse nada do que Jesus, diferente do que Jesus ensinou. Então, como eu disse aqui anteriormente, só se combate, irmãos, um falso ensino com um verdadeiro ensino, com um ensino genuíno. E os apóstolos pegaram isso aí, irmãos. Então a doutrina dos apóstolos era, né, o corpo doutrinário que o Senhor Jesus havia passado. Então a vida eterna, a santidade, amor, tudo que era necessário para um verdadeiro desenvolvimento espiritual, Jesus transmitiu aos seus discípulos, né, e também a todos quantos tiveram a oportunidade de estar diante do Senhor, ouvindo ele ensinando, mas a princípio os apóstolos, os discípulos receberam do Senhor e transmitiram. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo está dizendo o que aqui em 1 Coríntios 11, 23? Que aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus transmitiu ao apóstolo Paulo era exatamente o que ele havia transmitido. Então a educação cristã, irmãos, a verdadeira educação cristã, né, deve estar, né, fundamentada no corpo doutrinário que o Senhor Jesus passou aos apóstolos e que por sua vez foi também passado mais adiante e que chegou até nós. Irmãos, se aparecer alguém pregando um outro evangelho, segundo o apóstolo Paulo falou, o qual não seja o que eu tenho anunciado, seja esse anátema, ou seja esse maldito. E tem muitos por aí, irmãos, vários falsos evangelhos. Mas nós, como igreja de Cristo, como mestres e como discípulos, temos que absorver, guardar e transmitir o verdadeiro evangelho de Cristo. Aqui o comentarista ele coloca algumas coisas a respeito da teologia, né, da nossa igreja, que está também ligada, né, embasada nas principais doutrinas básicas, né, da nossa fé, da Bíblia Sagrada, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade, anjos, o homem, o pecado, a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus, né? Então tudo que Jesus ensinou, irmãos, tudo isso aqui Jesus ensinou, viu? Tudo isso aqui que eu citei, apesar de ter citado de uma forma rápida, mas tudo isso aqui foi o que Jesus ensinou, né? E nenhum ensino pode estar diferente disso, viu, irmãos? Pode estar contrário a isso, não pode, de forma nenhuma. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, dando continuidade, vamos para o segundo tópico. Esse segundo tópico como diz na linguagem aí popular, é massa, né? Esse segundo tópico aqui é terrível. Pode falar, Léo, não estou entendendo. É só virar para mim. Virar o microfone? Pronto, mim, Léo quer falar aqui. Umas saudações que estão mandando aqui, tem o Facebook é Soares Gabriela, mas quem está falando é o irmão David, acredito que seja do Barroso. David. Mandando um abraço, está assistindo com o presbítero Manuel e com alguns dirigentes lá. Amém. Glória a Deus. Temos aqui também acompanhando Mário Júnior, a paz do Senhor, Mário Júnior, que foi do Valadares. Mas estamos orando para que esse decreto seja mudado daqui para o próximo domingo, né? Que eu estou muito desejoso de estar aí com vocês. Viu? Pronto, também temos aqui o Wellington. Temos aqui Maria Nilza, do Açaí da Nilza. Maravilha. Manuel e também o nosso pastor Marcos está nos assistindo. Meu Deus, que responsável está aqui. Que peso, viu, pastor? Eita, meu Deus do céu. É isso mesmo, mas graças a Deus por tudo, né? Amém? Deus abençoe a todos que estão acompanhando aí essa transmissão. Meus irmãos, graças a Deus por esse privilégio, por esta graça de estarmos aqui nessa manhã. A igreja não para, irmãos. Se fechar as portas, nós vamos usar, né, tudo que tiver a nosso alcance para não deixar a obra de Deus parar. A obra de Deus não vai parar, irmãos, né? Então,
Louvado seja Deus por tudo que nos dá graça no nome do Senhor Jesus. Segundo tópico, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos que estão mandando aí a saudação, em nome de Jesus. No final nós vamos fazer uma oração por todos, para que o Senhor venha abençoar todos. Então, segundo tópico, o tripé do discipulado. Então, o tripé, eles não sabem, né, o que é, né? É uma coisa que está apoiada em 3 bases, né? Então, as 3 bases do discipulado é palavra, comunhão e serviço. Então, o discipulado, ele deve estar apoiado sobre essas 3 bases, ou esses 3 pés, que é palavra, comunhão e serviço. A trilogia, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. E isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Então veja que esta característica da igreja primitiva, né, logo após o Pentecostes, essa característica se tornou modelo. E, irmãos, nós devemos copiar as coisas boas. É bíblico copiar as coisas boas. Né? Se tornou modelo para as demais igrejas, né, futuramente. E, irmãos, verdade seja dita, não dá para dizer que é uma igreja, né, de Cristo, se ela não tem o modelo da igreja primitiva. Se ela não copia o modelo da igreja primitiva, não dá para dizer que é uma igreja de Cristo. Não dá. Porque a igreja primitiva, ela tinha como base, né, esse tripé aqui, irmãos. Essa trilogia, que era palavra, comunhão e serviço, irmãos. Eu particularmente, eu penso assim, irmãos. Em um culto, nós vamos prestar um culto ao Senhor, né? Pode, de repente, faltar o cantor, né? Não ter quem cante, né? Quem louve, no caso, né? Mas a palavra não pode faltar, né? A palavra não pode faltar. Então, a base principal, né, irmãos, do discipulado é a palavra. Como é que eu vou chegar num culto, né? Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo aqui agora. Escola Bíblica Dominical transmitida aí através dessa live aí para o Facebook, para os irmãos. Aí eu chego aqui, irmãos, sento aqui, né? O irmão Léo teve todo esse trabalho de preparar aqui esse ambiente aqui, esse local. Aí eu chego aqui e vou falar de futebol, e vou falar de política, e vou falar dos fenômenos naturais e tal, de geografia, de matemática, né, de história. Não, irmãos. Então, qual é a edificação que isso vai trazer? Não que essas coisas não sejam, né, importantes, mas para o ensino cristão, na educação cristã, a palavra é indispensável. A palavra é imprescindível. Não pode faltar a palavra. E hoje a gente vê por aí alguns lugares, irmãos, que o tempo para a ministração da palavra é escasso demais, né? A gente que às vezes é convidado para ministrar, a gente se prepara para, no mínimo, ministrar pelo menos 40 minutos. E parece que o povo, né, irmãos, me dê licença que eu vou beber uma água. E parece que o povo já está bitolado a isso aí. Deu o horário de encerrar o culto e não encerrou, muitos já se levantam e vão embora, não esperam nem pela bênção apostólica. E interessante que a nossa igreja, até o encerramento dos trabalhos é baseado na palavra de Deus, que é a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, isso é grandioso. Então, a palavra não pode faltar. A contribuição maior que damos para o desenvolvimento
espiritual de um novo convertido é através do ensino da palavra. A autoridade das Escrituras, o primeiro parágrafo, né, do segundo tópico é: a autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. É incontestável isso aqui, irmãos. Há alguém por aí, um dia desse eu fui interrogado por alguém, né, questionado por alguém, que me perguntou se toda a Bíblia é inspirada. Eu disse: rapaz, eu me baseei no texto de Paulo lá, 2 Timóteo 4, se não me foge a memória, versículo 2. Que toda escritura ela é divinamente inspirada. Então, não é uma parte da escritura. Não é só a metade de Mateus a Apocalipse que é inspirada. Nem o contrário, né? De Gênesis a Malaquias que é inspirada. Ou um meio entre eles aí, entre esses dois testamentos que é inspirado. Não, irmãos, de forma nenhuma. Toda escritura ela é divinamente inspirada, porque tudo que está na palavra de Deus tem condição, tem capacidade, tem poder suficiente para transformar, para libertar, para mudar a nossa vida, para nos moldar, né, o caráter, para nos enquadrar, né, dentro dos princípios, dos preceitos, né, na forma, ou na forma, no padrão que Deus exige de cada um de nós, para assim vermos face a face. Então a palavra, né, de Deus, a autoridade da palavra de Deus é singular e única. Por quê, irmãos? Porque a fonte da palavra de Deus não é nenhum líder político ou religioso. A fonte da palavra de Deus não é nenhum meio de comunicação. A fonte da palavra de Deus é o próprio Deus. E aí, quando se trata de Deus, irmãos, eu não tenho nem palavras para expressar aqui a soberania, a grandeza, a sabedoria do nosso Deus, né? De nos transmitir, de nos trazer algo que extraordinário, que contribui, que atua de forma direta no nosso ser, no nosso ego, no nosso espírito, para nos moldar e dizer assim: olha, para ser ou para ter o que Deus quer, né, tem que ser por aqui. E o caminho é a palavra de Deus. É tanto que a nossa única regra de fé e prática, irmãos, é a palavra de Deus, viu? É a palavra de Deus. As pessoas nós admiramos como pessoas, né? Como vamos botar aqui no nosso meio. Nós admiramos os pregadores, nós admiramos os pastores pela sua forma de liderar, pela sua forma de ensinar. Nós admiramos os cantores pela unção, né, do louvor que Deus colocou nas suas vidas. Mas, irmãos, para imitar, né, não existe modelo melhor ou maior do que o Senhor Jesus, e a palavra de Deus nos mostra como seguir ou como imitar o Senhor Jesus. Então, o primeiro pé, né, ou a primeira base do discipulado é a palavra. Não dá, irmãos. Como é que eu vou ensinar as pessoas? Eu monto uma classe de ensino, de discipulado na igreja e vou trazer só assuntos seculares, né? Não. Possivelmente, né? Possivelmente possa ser que um assunto secular ou assunto, né, bíblico que está sendo tratado, possa ser que nos coloque, né? Ou nos direcione para alguma área secular, né? E assim, através da palavra de Deus, a palavra de Deus penetra nessa área aí secular de cada indivíduo e vai ajustando. Então a palavra de Deus ela penetra na área secular para ajustar essa área se ela estiver, né, em desacordo, não estiver em concordância, em harmonia com a palavra de Deus. Por isso que nós abordamos lá atrás, né, que a palavra de Deus, né, os ensinos, essas instruções, ela vai abranger, né, os vários aspectos da vida na área emocional, espiritual e na área social. Porque a pessoa, quando vem, essas áreas da vida dessa pessoa está defasada, está deformada, muitas vezes está destruída pela ação do inimigo.
E aí, através do evangelho e através do ensino da palavra de Deus, vai ajustando, vai modelando, vai reformando essas áreas aí. Então, palavra, não dá, irmãos, para viver sem palavra, né? Então, o mestre, ele ensina alguma coisa ao seu discípulo, né? Em qualquer área. O professor de matemática ensina a matemática, os cálculos, as fórmulas, e assim sucessivamente, em várias áreas, né? E no nosso caso, irmãos, né, a nossa ferramenta, né, de ensino é a palavra de Deus. Vamos lá. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Então, veja que o que o nosso comentarista está abordando aqui. O ensino, irmãos, ele é transmitido de duas formas. E interessante que a segunda enfatiza a primeira. Então, qual é a primeira forma do ensino? É através, claro, daquilo que eu estou fazendo aqui. Transmitindo para vocês aqui a palavra de Deus. A segunda forma de ensino, segundo o comentarista colocou, através da vida dos apóstolos, era a própria experiência, ou as experiências que esses apóstolos tiveram diretamente com o Senhor Jesus. Então, por que isso? Simples, irmãos, porque segundo a tradição, né, o costume lá, segundo uma regra que existia, não se podia ser um apóstolo se não tivesse testemunhado ou se não tivesse convivido de forma pessoal com o Senhor Jesus, né? Ter participado, ter contemplado. Então, essas experiências diretas, né, que os apóstolos tiveram com o Senhor Jesus, e mais principalmente a ressurreição, ter testemunhado a ressurreição, e isso, irmãos, é tão verdade que Jesus fez questão de se apresentar, né, irmãos, para os apóstolos, né? Então, porque isso iria servir de experiência, ou iria servir de ênfase para aquilo que eles iriam ensinar, né? Claro que hoje nós temos a palavra de Deus e é viva e eficaz, é a verdade, né, é a plena verdade, mas naquela época os apóstolos iriam ensinar, iam pregar sobre a ressurreição de Jesus. E como houve aquela questão de terem pago dinheiro, altas somas em dinheiro para que eles mentissem, para que dissessem que o corpo foi levado e tal, e que a história, o testemunho da ressurreição era uma invenção. Então, como houve isso aí, com certeza perguntariam para os apóstolos: mas como Jesus ressuscitou? Se estão dizendo que é mentira, tal, que levaram o corpo e tal. Então, certamente eu imagino assim, eu acredito assim, os apóstolos teriam, não, eu convivi, eu vivi com eles, eu presenciei, ele se apresentou vivo depois de ressuscitado, né, diante de nós contemplamos as marcas da crucificação, e assim sucessivamente. Então, essas experiências que os apóstolos tiveram serviram de ênfase para aquilo que eles ensinavam. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E, irmãos, nós também temos duas formas de transmitir, né, o ensino. E também a segunda enfatiza a primeira, né? Nossa primeira forma de ensinar a maneira de ensinar é aquilo que eu estou fazendo aqui, né? Explanando, expondo para os irmãos o contexto, o texto, enfim, as verdades da palavra de Deus, é aquilo que está aqui. Já estou gesticulando. Eu disse aos irmãos que não ia gesticular, mas já estou gesticulando. Eu vou dar mais um gole de água, eu vou tirar esse copo daqui, senão daqui a pouco eu vou derrubar também. Obrigado, Léo. Então, nós temos também duas formas de ensinar. De pregar, de ensinar. A primeira forma é aquilo que eu estou fazendo aqui, falando, expondo para os irmãos. A segunda forma é a minha vida, irmãos.
é o meu testemunho, né? Então, esta segunda forma aqui vai enfatizar, né? Vai trazer ênfase para a primeira forma aqui. Porque eu estou aqui falando para os irmãos, né? Eu friso muito isso aqui quando tenho oportunidade. Eu estou aqui falando, ensinando para os irmãos. E de repente, quando terminar aqui, os irmãos que me acompanharam aí na live, né? E foram, de certa forma, agraciados pelo conhecimento, pela transmissão aqui desse texto, do contexto. E aí, de repente, os irmãos me veem lá em alguma prática errada. Vai cair por terra, irmãos. Vai cair em descrédito, em desvalorização, tudo aquilo que eu falei aqui. Então, esta segunda forma é mais... ela enfatiza, melhor dizendo, essa primeira forma. A segunda forma enfatiza a primeira forma. Né? E aqui, irmãos, eu em casa estudando, eu escrevi aqui algumas coisas, né? E aí eu vou ler para os irmãos aqui. Como foi muita coisa, não deu para memorizar, mas eu fui recebendo ali, fui escrevendo. Então, quem é o nosso principal modelo? Quem é o nosso mestre por excelência? Não que venhamos menosprezar ou desprezar aqueles que o Senhor Jesus comissionou como mestres para nos ensinar. Não, mas o nosso mestre por excelência é Jesus, irmãos. Então, veja bem aqui o que eu vou ler aqui para os irmãos. Jesus tanto fez e falou. Jesus tanto fez e falou, como também falou e fez. Então, Jesus não só falava e Jesus nem só fazia. Jesus fez e falou, como também falou e fez. Suas palavras foram autenticadas por suas obras. E suas obras foram o penhor de suas palavras. O ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Não foi doutrina sem dever, nem credo sem doutrina. Jesus praticou o que pregou. Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Os homens não apenas ouviram dele grandes discursos, mas, sobretudo, viram nele grandes obras. Jesus concluiu sua obra na terra, morrendo vicariamente, ressuscitando gloriosamente, dando mandamentos aos apóstolos imperativamente e retornando aos céus majestosamente. Jesus veio do céu e retornou ao céu. Então, irmãos, nosso maior mestre por excelência é o Senhor Jesus. E ele nos deu o exemplo de tudo. Jesus não só fez como ensinou. Jesus fazia o que ensinava e ensinava o que fazia, né? Então, essas são também as nossas duas formas de ensinar. Porque na nossa área pedagógica, que é a educação cristã, nosso caráter afeta de forma direta a nossa mensagem. Por exemplo, um professor, ele ensina algumas verdades. Por exemplo, como falei aqui já do professor de matemática, ele ensina uma verdade. Na área das ciências exatas, o professor de geografia, ele ensina uma verdade. E assim vai, assim sucessivamente. Mas o seu caráter, não afeta de forma nenhuma a sua mensagem. Por exemplo, um professor de matemática, ele pode ser um adúltero, ele pode ser um beberrão, ele pode ser um mentiroso, pode ser um enganador. E isso não vai afetar aquilo que ele está ensinando. Porque o que ele está ensinando é uma verdade. Mas o nosso caráter, ele afeta de forma direta a nossa mensagem. Porque nós não estamos ensinando uma verdade. Nós estamos ensinando a verdade. E Cristo é a verdade. Então, se eu não viver aquilo que eu estou ensinando, eu estou sendo, no mínimo, um hipócrita.
E na nossa área, né, da pedagogia cristã, não se aplica, né, não cabe aquela colocação que alguns fazem. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Irmãos? Então, na nossa área, no nosso ensino, as pessoas tendem a nos imitar, né? Então não dá para fazer diferente daquilo que se ensina, né? Que Deus possa nos ajudar. Segundo parágrafo do tópico 2, que é a comunhão. Segundo tripé, né? O segundo pé do discipulado. O primeiro pé é a palavra, o segundo pé é a comunhão, irmãos. Comunhão. Os irmãos sabem muito bem o que quer dizer comunhão, né? Comunhão é ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, que significa comunhão, quer dizer compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Então, vamos dar aqui um exemplo, já que o comentário já falou também usou um termo chamado acordo. Quando eu firmo um acordo, né, com outra pessoa, eu digo assim, olha, você faz isso e eu faço isso. Tá combinado assim? Tá. Então ali eu estou em comunhão com aquela pessoa para determinado projeto, propósito. Então isso está em comunhão, né? E a igreja de Cristo, ela deve ter isso em prática, né? Estampado, que é uma das características da igreja. Era uma das qualidades da igreja primitiva, era a comunhão, irmãos. Era unânime. O Espírito Santo, quando foi enviado, ele foi enviado para um povo que estava em comunhão. É tanto que só receberam aqueles que permaneceram, aqueles que perseveraram ali, né, esperando o cumprimento dessa promessa. Então, estavam em comunhão. Comunhão é partilhar, né, é comungar, né, de um mesmo propósito, estar em um mesmo lugar e assim sucessivamente. É uma das recomendações, né, é uma das expressões, das colocações do salmista, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no Antigo Testamento nós vamos ver pessoas que desfrutavam. E aqui nesse tópico, nesse ponto, vai falar de comunhão em dois sentidos. Comunhão no sentido horizontal e comunhão no sentido vertical. Comunhão no sentido horizontal é a comunhão entre nós. Irmãos, eu conseguirmos conviver em um mesmo ambiente junto com todos os irmãos em Cristo Jesus. E a comunhão vertical é a minha comunhão com Deus. Minha vida com Deus. Então, comunhão na horizontal com os irmãos, comunhão na vertical, né, comunhão com Deus. Então, por quê? Porque uma depende da outra, irmãos. Não dá para viver só um tipo de comunhão, só um sentido da comunhão. Não dá. Nós temos comunhão com Deus e por isso temos comunhão com os nossos irmãos. Temos comunhão com os nossos irmãos e por isso temos comunhão com Deus. Uma coisa está ligada à outra. É um dos mandamentos, né, do Senhor, né, para Israel e também que se aplica perfeitamente à igreja, é amar ao próximo como a si mesmo. E isso é o que? Comunhão. Deixar de lado, irmãos, qualquer coisinha, diferenças, não deixar nada interferir na minha relação com os meus irmãos. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que eu não venha me aborrecer com meu irmão. Eu não venho, que isso não quer dizer que não tem essa, irmãos. Eu nunca me chateei com nenhum irmão meu. Sempre relevei tudo. Não, irmãos. A primeiro momento que acontece alguma coisa, a gente se chateia. Nós somos carne, somos seres humanos. Agora, não pode criar um sentimento
tão nocivo, tão prejudicial, a ponto de eu não ver o irmão passando aqui, eu me desviar para outro caminho. Meu irmão está em determinado lugar, eu não vou ficar ali porque ele está ali, eu vou para outro lugar, então eu não vou para ali. Não, irmãos, isso não. Isso não. O perdão é acima de tudo, né? Então, comunhão. Terceiro ponto, irmãos, desse segundo pé de comunhão, eu vou adiantar um pouquinho mais que a hora está avançando, é a comunhão na igreja de Jerusalém. Irmãos, só para resumir aqui esse ponto, para nós irmos para o terceiro pé do discipulado, que é o serviço, nós já lemos isso aqui, né? Na leitura bíblica em classe, está bem claro isso aqui, como era, né, a igreja primitiva naquele tempo. O que eles tinham, nada do que eles tinham era incomum, não. É meu, eu tenho, é para mim. Não, tudo era compartilhado, irmãos. Ninguém dizia que o que tinha era seu próprio, não. O que eu tenho foi Deus que me deu, mas é para servir ao meu irmão, é para ajudar meu irmão, contribuir de alguma forma para que meu irmão não venha padecer, não venha sofrer. Então tudo que os irmãos na igreja primitiva podiam fazer para amenizar o sofrimento ou suprir alguma necessidade, né, de algum outro irmão, eles faziam. Então isso era a comunhão no sentido da igreja primitiva. Só isso aqui que eu quero frisar para os irmãos, que diz assim, que era o coração e a alma, né? Que o coração diz respeito ao centro da vida, ou seja, a mesma inclinação. E a alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Então a igreja, os irmãos estavam inclinados para uma mesma coisa e estavam também vivendo, né? Estavam comungando de um mesmo sentimento, sentimento mútuo, né? Era assim a comunhão na igreja primitiva. Então por isso que, como nós falamos aqui, a igreja, né? A lição falou lá atrás que a igreja ela serviu como modelo para as demais igrejas, e isso, né, até nos dias de hoje deve ser imitado. Serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. Então, o terceiro pé do discipulado é o serviço. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Então, os sacerdotes, eles serviam no templo. O sacerdote, né, no tempo do Antigo Testamento, eles eram pessoas designadas a viver no templo e do templo. Os sacerdotes, eles não tinham outras funções. Se os irmãos forem ver ali na questão da tribo de Levi, quando Deus designou Arão como sumo sacerdote, todo sacerdote posteriormente deveria ser da descendência de Arão e da tribo de Levi, consequentemente, porque Arão era da tribo de Levi. Os sacerdotes, eles não podiam estar. Então a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu nenhuma possessão, né? E aí o que acontece? Tudo que era arrecadado, era recolhido, serviria para o sustento do sacerdote. Então o sacerdote vivia para o templo e também vivia do templo. E também toda aquela pessoa que temia a Deus era também chamada de servo, né? Tanto que quando Deus vai falar com Josué sobre Moisés, Deus diz a Moisés o quê? A Josué o quê? Josué, Moisés, meu servo, está morto. Moisés, meu servo, morreu. Então por quê? Porque Moisés desempenhou, né, irmãos, um serviço ao Senhor durante 40 anos da sua vida, né? Porque os primeiros 40 anos foi no Egito, o segundo 40 anos foi, segunda etapa de 40 anos foi no deserto, e a terceira e última etapa de 40 anos de Moisés foi conduzindo o povo de Israel à terra prometida. Apesar de não ter entrado, e assim os irmãos conhecem a história. Josué capítulo 24, versículo 15, Josué diz assim, no final da sua expressão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, estaremos disponíveis para o Senhor, para aquilo que Ele necessitar. E nós, irmãos, será que estamos disponíveis para o Senhor,
para aquilo que Ele nos designar. Nosso irmão Léo quer falar. O nosso irmão está no Facebook, Soares Gabriela, que é o David, do Barroso. Ele cita um versículo dizendo: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes um aos outros. Isso, muito bem. Boa colocação do nosso irmão David, que está acompanhando aí. Ele citou aqui o que Jesus disse, né, sobre a questão do ser discípulos de Jesus. Que uma das maneiras de conhecerem, de perceberem que somos verdadeiramente discípulos de Jesus é vivermos o amor uns para com os outros. Muito obrigado, irmão David, que Deus lhe abençoe. Vamos aqui, irmãos, para o nosso terceiro e último tópico. Então, nesse ponto aqui, nesse tópico aqui, nesse segundo tópico, aprendemos sobre o tripé, né, do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Vamos aqui agora para o nosso terceiro tópico, né? Estamos nos encaminhando para o final dessa lição. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então veja aqui mais uma importância do discipulado. O discipulado, ele contribui, né, para o crescimento espiritual do novo convertido, e o discipulado também contribui para o crescimento sadio da igreja. Porque tem muita gente que diz assim: Deus não se preocupa com quantidade, Deus se preocupa com qualidade. Não, irmãos, Deus, ele tanto se preocupa com quantidade como ele se preocupa também com qualidade. Se Deus não se preocupasse com qualidade, ele não chegaria a um ponto que ele disse: essa quantidade de salvo já está bom, não quero salvar mais ninguém, porque essa quantidade já está bom. Não, irmãos, Jesus morreu por todo mundo, veio salvar a todo mundo. Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, o crescimento numérico da igreja é tão importante quanto, né, o crescimento espiritual. Então, vamos aqui. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então nós já falamos isso aqui bastante sobre a questão, né, da ordem do Senhor Jesus, que é ensinar, que é discipular, fazer discípulos. Então, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E passaram a viver uma nova experiência. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz que Deus quer que nós vivamos em novidade de vida. Agora veja só, irmãos, o crescimento espiritual. A igreja cresce em duas formas, né? Dois sentidos. O crescimento numérico e também o crescimento espiritual. O crescimento numérico é através da evangelização. A igreja evangeliza, a igreja anuncia. E o crescimento espiritual é através do discipulado. Então, o evangelismo traz o crescimento numérico e o discipulado traz o crescimento espiritual. O evangelismo traz o quantitativo e o discipulado traz o qualitativo. Então, os dois, irmãos, são necessários, são indispensáveis para o reino de Deus. O evangelismo traz a pessoa para Cristo, que também, por sua vez, para a igreja de Cristo, e o discipulado vai manter essa pessoa na igreja, em Cristo Jesus. Então, nós temos algumas igrejas, né? Eu digo nós porque também nós somos igreja, então digo nós. Nós temos esse defeito de ganhar muito e perder muito. Por quê, irmãos? Porque às vezes demoramos no sentido do discipulado. Então nós precisamos voltar, né, irmãos, a
fazer esse trabalho. Então eu imagino assim, uma das estratégias, irmãos, a pessoa aceitou Jesus hoje, independentemente de quantos tenham na igreja. Na igreja não tem novo convertido, só tem um novo convertido, não vou formar uma classe de discipulado. Não, meu irmão, forma a classe de discipulado. E aí a gente incentiva outros irmãos para incentivar esse novo convertido a participar do discipulado, a vir para o discipulado. Porque quantos que tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, o que pode estar no discipulado? Se o propósito é com essa vida, é fortalecer essa vida, é ajudar essa vida a crescer espiritualmente, então os outros irmãos, por mais maduros que já se considerem, irmãos, pode incentivar o novo convertido vindo também com ele. Irmãos, eu quando aceitei Jesus, eu tinha 13 anos de idade e o irmão que me levou para a igreja, que me ganhou para Cristo, ele passava todos os dias na minha casa. Vamos para a igreja. E quando não tinha culto na igreja que a gente ia, ele passava lá para a gente ir para outra igreja, porque a gente não podia ficar desocupado, com a mente vazia. Novo convertido, irmãos. E eu ia, né? Quando menos espera, ele aparecia lá em casa, nem me avisava. Chegava lá, vamos para a igreja. Eu tenho culto hoje, ele não, mas a gente vai para outra igreja ali. Tal. Então, de certa forma, isso contribuiu, irmãos, para o meu crescimento espiritual. E aí a igreja tinha também o trabalho de discipulado. E eu me lembro muito que eu participei do discipulado com o nosso irmão, um grande ensinador. E eu admiro muito até hoje, apesar de ele já ter partido para a eternidade, mas a sua vida, né, o seu legado ficou como exemplo para mim. Um homem que nunca entrou numa escola secular, mas era um grande ensinador cristão, que é o nosso irmão saudoso, irmão Cabral. Então eu participei muito do discipulado com ele, e sempre foi uma bênção, né? E outros irmãos também que me ensinaram, que eu busquei também conselhos, orientações com muitos outros irmãos mais experientes e mais maduros do que eu. Então foram meus mestres e até hoje, né, eu estou firme, estou em pé graças a Deus e também a essas pessoas que me instruíram, que me ensinaram. Então, o evangelismo, o discipulado, ele está ligado com o evangelismo, né, com a pregação do evangelho. É a continuidade. Traz para Cristo e também faz o discipulado. O segundo ponto diz assim, o crescimento numérico, né, como nós já falamos aqui da importância do crescimento numérico. Atos capítulo 9, versículo 31. Eu vou abrir aqui no tablet que é mais rápido. Atos 9, 31. Já ficou até aqui. Que foi a leitura que eu deixei marcada aqui. Ó. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Então Deus tem preocupação sim, e muito, com a parte quantitativa, com o número, viu, irmãos? Deus tem muita preocupação, né, com relação à quantidade de pessoas que vão aceitando Jesus. Terceiro ponto aqui do terceiro tópico, o terceiro parágrafo. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, ou seja, não era de judeus. Então todo aquele que não é judeu é gentil. Pode ser de qualquer outra nação, é um gentil. Então o público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos capítulo 11, versículo 22. Veja aí que essa importância, irmãos, do discipulado era desde sempre, viu, irmãos? Desde sempre. Ninguém pode se tornar mestre se primeiro ele não for aluno, irmãos. Se primeiro ele não for discípulo. Todo mestre que é mestre hoje, um dia já foi discípulo, que foi discipulado por outro mestre, que por sua vez já foi discipulado por outro mestre. Então, já havia essa preocupação. Hoje, irmãos, a pessoa assiste um bocado de vídeo de pregação no YouTube e acha que já está pronto para pegar o microfone e sair ministrando, né, nos púlpitos da igreja. Não senta para aprender, mas quer ficar de pé para ensinar. Como eu disse aqui, irmãos, a minha posição no ministério
não significa que eu não venha me sentar para aprender com quem quer que seja, qualquer um que seja levantado para ensinar, eu sinto para ouvir. Prova disso é que se eu fosse contra isso, eu não aceitaria, irmãos, na escala é porque na nossa igreja não tem esse não é um costume, né? Mas está se dando oportunidade para auxiliares ministrar em culto doutrina, né? Eu já ouvi uma vez um abençoado criticando porque o pastor estava colocando um auxiliar para dar uma doutrina no culto. Meus irmãos, isso não significa nada. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. E ali o Espírito Santo vai falar comigo. Vai me ensinar, vai me orientar em alguma coisa que eu esteja falhando. Independentemente de quem seja um instrumento. A palavra de Deus ela é soberana e é apta para nos instruir. Então, essa preocupação. Então, o público, né, o povo da igreja de Antioquia era de gregos, de gentios. Enviaram Barnabé. Agora veja, interessante demais essa parte aqui. Esse final aqui, irmãos, nós fechou com chave de ouro a lição, toda a lição. Aí veja aqui, grupo de gregos convertidos. Barnabé para discipular, né? Enviaram Barnabé. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu. Quem concluiu? Barnabé. Que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Atos capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, irmãos. Está essa parte aqui de que Barnabé, irmãos, ele conclui. Ele percebe que ele não era a pessoa apta para estar ali ensinando aquele grupo, irmãos. Não era que Barnabé não tinha condição de ser um discipulador, né? De discipular alguns irmãos, não. Mas aquele público específico, Barnabé reconheceu que não tinha condição de ensinar, irmãos. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos as nossas limitações. Eu não vou ficar frustrado, irmãos, de forma nenhuma. Quem me conhece há mais tempo sabe, eu não vou ficar frustrado, doente, choroso pelos cantos, se de repente o nosso líder, né, aqui do campo, do setor, o pastor Marcos Santana, achar por bem, Edmilson, eu percebi que você não tem condição de ensinar, vou colocar outro no seu lugar. Meus irmãos, nosso presbítero também, José Bias, que é o nosso dirigente, se ele concluir que isso, irmãos, eu não vou ficar frustrado. Por quê? Porque se eu não consigo enxergar a minha limitação, outras pessoas estão enxergando acima de mim e que podem mudar isso para melhor. Então, se o propósito é o melhor andamento da obra de Deus, tanto faz ser eu como ser outro. O importante é que a obra de Deus prossiga, avance, chegue aos cumes, aos ápices, né, da vontade de Deus para nós. Então, Barnabé reconheceu, irmãos. Eu vejo hoje tanta gente, algumas pessoas chorosas, tristes, tal, porque não é o que desejava ser. Irmãos, nós precisamos perceber, nós precisamos compreender o que Deus nos chamou para ser. O que Deus nos chamou para ser. Porque se eu quero ser aquilo que Deus não me chamou para ser, eu vou estar andando para trás, irmãos. Eu não vou estar contribuindo muito. Por exemplo, irmãos, se o camarada quer ser pastor, quer porque quer, tudo bem, né? A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa deseja, mas não está dizendo que porque deseja está apto para ser. O texto está bem claro, aquele que almeja está desejando uma ótima coisa, uma boa coisa, mas o texto não está dizendo que porque deseja está apto para ser. Então eu preciso reconhecer. Barnabé reconheceu, não, eu não estou apto para ministrar para esse povo aqui. Aí de quem Barnabé se lembrou? De Saulo. Foi buscar Saulo em Tarso, trouxe Saulo e ficaram ali um ano. Interessante que Barnabé, por ter sido o primeiro a ser enviado, não buscou a primazia, irmãos, da obra. A primazia da obra é de Jesus, irmãos, é do Espírito Santo, a honra é dele, a glória é dele, tudo é por ele e para ele. Então, vamos reconhecermos. Não é pecado reconhecer que não tem condição de exercer, né? Agora,
é bom ser franco. Uma coisa é a pessoa não ter condição, outra coisa é a pessoa não querer exercer a função. O que mais tem é isso. Eu particularmente vejo muitos, vejo alguns casos de que pessoas que não têm condição e quer ser, e também vejo muitos casos, vejo mais casos de pessoas que têm condição de ser, mas dá atenção a tantas outras coisas, mas não dá atenção ao ofício que ele foi confiado. Então seja humilde. Se você sabe, sente que não tem condição de ser, ore, peça a Deus graça, que Deus traga alguém, e não tenha receio de ser substituído, irmãos, de ser outro em seu lugar, e de repente essa pessoa ser aplaudido, ser ovacionado. Nada, irmãos. Na obra de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem sim, irmãos. Tem ensinadores melhores, tem pregadores melhores, tem pastores melhores, sempre tem. E isso foi o próprio Deus quem disse. Lembra do que Deus disse para Samuel transmitir a Saul? Samuel disse a Saul: Deus já escolheu alguém melhor do que você. Então na obra sempre tem. Então agora, claro que determinada área que eu não sou bom, eu posso ser bom em outra área, não é, irmãos? Então isso é importante para o discipulado, porque eu não posso pegar uma pessoa neófita na fé, que é novo na fé, que ainda não tem uma base, que ainda não tem uma maturidade, e já colocar ele para ser um discipulador. Não, o discipulador tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa madura, uma pessoa que tenha um conhecimento. Isso aí é inegável, não dá para ser qualquer um para ser um discipulador, Mas cada um tem que ter esse conhecimento. E ali eles ficaram um ano, Barnabé e Saulo, ministrando o discipulado na igreja de Antioquia. Meus irmãos, que Deus abençoe. Foi muito boa essa aula. Que Deus em Cristo abençoe. Vou só ler a conclusão aqui. Peço perdão, irmãos, eu ultrapassei acho que 10 minutos da aula. Mas que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. A conclusão diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia, a palavra de Deus. Nosso mundo seria com certeza muito melhor se tivesse os princípios baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Seus valores morais e espirituais baseados na palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos continuem orando por nós, nos apresentando a Deus, para que Deus realize a sua soberana vontade em nossa vida. E também continue orando, irmãos, pela nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Quero só deixar aqui um lembrete para os irmãos. Irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, só vai contribuir para o bem se esse alguém ama a Deus, Então, se você ama a Deus, vai contribuir para o seu bem. Qualquer coisa que vir, irmãos, se você ama a Deus, vai contribuir, Deus vai usar para a contribuição do seu bem nessa terra, amém? Vamos orar, meus irmãos. Quero agradecer ao nosso irmão Léo por ter cedido aí a sua casa. Pode falar, Léo. Sim, meus irmãos, me perdoe. Eu recebi aqui o aviso e acabando esquecendo, É dois defeitos graves que eu tenho, irmãos. É desastrado e esquecido. Meu Deus do céu, é uma bênção, Hoje à noite temos o culto online com o nosso pastor Marcos Santana. Vai ser transmitido aqui também através da live. Os irmãos acompanhem. E Deus tem uma palavra para o seu coração no nome do Senhor Jesus. Essa restrição, essa proibição não vai frustrar os projetos de Deus para a sua vida. E Deus tem uma palavra para o seu coração, e esta palavra vai transformar você, vai fortalecer você no nome do Senhor Jesus. Alice Cavalcante está perguntando ao senhor se já chegaram as revistas. Pronto, eu vou estar me informando com o nosso dirigente, que foi ele, eu passei para ele e ele ficou de providenciar, Inclusive ele deu um prazo até o dia 31 desse mês para os pagamentos das lições,
E todos os pedidos, inclusive o meu pedido, o pedido da lição do meu filho, né, dos adolescentes também, eu passei para ele. Fiz um pedido só, tudo junto, passei para ele. E aí, hoje foi a lição de número 12, domingo que vem ainda é a lição de número 13. Então, possivelmente, se não chegou ainda até próximo domingo, a lição chegará. Próximo domingo ainda é 28, né? Então, possivelmente até próximo domingo, se não chegou, até próximo domingo chegará. Porque como não teve culto, né, esses dias, quarta e sexta, terça e sexta foi culto online, eu não tive contato com ele e também acabei esquecendo de perguntar pelo zap, pelas lições, mas eu acredito, Alice, que até domingo estará chegando as novas lições no nome do Senhor Jesus. Inclusive, eu já tenho até o tema, né, geral da revista, que é os dons espirituais e ministeriais. Mais uma vez nós vamos estar estudando sobre esse assunto que é muito importante. Amém? Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam, que o Senhor lhe cubra de bênção, lhe cubra de paz e que Deus realize os seus propósitos em sua vida. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai santo e amado, mais uma vez, grato ao Senhor por mais esse privilégio, por este momento que passamos na tua santa e soberana presença, Senhor, meditando, estudando esse assunto tão maravilhoso que é o discipulado. Pai santo e amado, nos desperta, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê graça para desempenharmos o teu trabalho, realizarmos o teu trabalho, tanto na evangelização quanto também no discipulado, para que assim os teus servos novos convertidos venham estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, eu rogo ao Senhor as suas bênçãos sobre a vida de todos que nos acompanharam nesta manhã. Meu Deus, através dessa live, dessa transmissão, todos que foram alcançados sejam também abençoados poderosamente, meu Deus, e que esteja assim contribuindo, meu Deus, para o crescimento espiritual dos teus servos, no nome do Senhor Jesus. Pai, toma nas tuas mãos a nossa nação, toma nas tuas mãos os nossos governantes, Pai, em nome de Jesus, e que tudo venha estar se cumprindo segundo os teus projetos, segundo os teus desígnios, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, nos dê um dia de paz na tua santa e soberana presença, abençoando, Senhor, a transmissão do culto à noite com o nosso pastor, em o nome do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito o conduza mais uma vez a trazer uma palavra poderosa da tua parte ao nosso coração, para a glória do teu santo nome. Fica conosco, Pai, visita os lares dos teus servos, entra com providência, traz vitória, repreenda as enfermidades, dá saúde, no nome de Jesus. Amém. Por tudo isso eu digo que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus.